Alô, alô, agora sim, ao vivo, direto de casa. E eu espero que dessa vez eu consiga trazer a Carol aqui para juntinho de mim, cada um na sua casa. Vamos ver. A Carol, você tá aí, Carol Stamilo? Carol Stamilo é chefe da cozinha de testes do Panelinha e hoje nós vamos unir forças, cada uma da sua casa, para responder as suas dúvidas em relação à alimentação durante o tempo de coronavírus. Sabe o que eu acho que está acontecendo aqui? Entra muita gente e aí eu não consigo pescar a Carol aqui, né? Aí, a Vicky já tá aqui. Esse negócio tá virando de um lado pro outro. Ilan, você que tá aí, pergunta pra Carol. Não, não precisa perguntar. Olha quem está aqui! Não temos Carol Stamilo, mas temos Léo Stamilo, né? As pessoas estão já mandando perguntas aqui nas caixinhas e eu não estou conseguindo. Caramba! Oi, 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 Carol. Ah, Carol, sabe o que eu vou fazer? Manda um oi, oi, oi de novo, que eu vou ver se clicando em cima de você eu consigo te capturar. Aqui, ó, peguei. Vamos ver. Transmitir ao vivo. E agora vai. Com jeito vai. Se não, um dia a casa cai, menina, vai. Pegou. Aê! Até o Léo Stamilo, diretamente de Nova York, está nos acompanhando. Estava Que difícil te difícil. achar, viu? Essa Carolina é difícil. Olha, essa Carolina é difícil mesmo, viu? Eu vou te falar, eu não posso nem contar, mas ela é difícil. E às vezes dá uma raiva. Dá raiva. Dá uma raiva é um meme, porque quando a Carol tá muito nervosa lá na cozinha, testando 477 receitas, junto com a Ana, com a Gabi, a Islane, a Cláudia, ela vai ficando nervosa e daí ela fala, ai, dá uma raiva! E assim Estamos aqui. começamos. E assim começamos a nossa live de hoje para responder na maior seriedade as suas dúvidas, tanto dúvidas culinárias quanto dúvidas em relação à alimentação, especialmente nesses tempos de distanciamento social de coronavírus, né? A gente está vivendo agora um momento sem precedentes e a verdade é que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, a gente tem que continuar se alimentando e a gente sabe que quando o ser humano tentou deixar de cozinhar e passou a comer comida comprada pronta, feita e temperada na fábrica, cheia de aditivos químicos, o resultado é que a gente saiu, aqui no Brasil, por exemplo, de uma população que era super saudável, os problemas em relação à alimentação que a gente tinham a ver com economia, as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida, então elas sofriam de desnutrição. Porque a nossa dieta brasileira, com arroz, feijão, hortaliças, carnes, ela é super balanceada. Então, a gente saiu desse lugar de desnutrição na década de 70, 80 e hoje, em 2020, a gente está com índices de sobrepeso e obesidade gigantescos. Isso porque a gente foi parando de cozinhar, parando de comer arroz com feijão, hortaliças e carnes e foi trocando essa comida de verdade por comida feita e temperada na fábrica, que hoje tem até nome para isso, são os ultraprocessados. E, enfim, então a gente está aproveitando esse momento de distanciamento social, todo mundo no Panelinha, cada um está trabalhando da sua casa e a gente está fazendo muito conteúdo para estimular. Você a ficar em casa, isso é muito importante nesse momento. Uhum. E 2, a entrar na cozinha para transformar este limão em limonada, para você aproveitar esse momento e realmente repensar a sua alimentação, seus hábitos alimentares, aprender a cozinhar, quem ainda não sabe. Então você pode, inclusive, correr para avisar a família inteira, os amigos, para todo mundo entrar nessa live, para a gente falar sobre alimentação e aproveitar esse momento para melhorar a sua alimentação. Olha, tem gente que está falando, Carol, que está travando. Você não está travando para mim.
Eu estou Nem travando para você pra você? mim. E ó, Não. tô até me alongando. Sabe o que a gente fez hoje, Carol? O Fizeram pilates Pedro, em casa? o Pedro fez aula Oh, pelo Zoom, sabe aquele aplicativo de olha, fazer ótimo. reunião? É, ó, tô até assim, mais Ótima alongadinha, ideia. não é? Nossa, tem aí um. Quase quebrei uma coisa. Mas vamos que vamos, Brasil! Vamos Vamos lá. lá. Olha, um monte de gente fez perguntas em relação a se é perigoso comer hortaliças, especificamente, legumes e verduras compradas na feira. E justamente é o que a gente está indicando em termos de saúde, é o que a gente precisa comer para melhorar a saúde, legumes e verduras. Então, Carol, qual a maneira correta da gente consumir as hortaliças? Não só agora, né? Em qualquer Sempre, né? momento. O primeiro passo é higienizar as hortaliças, as verduras, os legumes e até as frutas que a gente vai comer com casca. É sempre bom higienizar. Então, lavando sob água corrente e depois deixando de molho por 15 minutos no sanitizante bactericida que você compra no supermercado. Ou então, na diluição de 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Deixa Ou 15 seja, minutinhos. lavou, comprou lá couve, brócolis, manga. Não, manga a gente não Abobrinha. vai comer com a casca, mas abobrinha. Mas é bom lavar Lava, mesmo antes de descascar. Pelo menos lavar é lava bom antes. água corrente com uma escovinha, se possível. O que você vai Uhum. comer com casca, por exemplo, a abobrinha, você lava com uma escovinha e aí vai colocar numa tigela cheia d'água ou qual é a proporção de água sanitária? É 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Muito bem. E, olha, tem uma pessoa perguntando se pode ser vinagre. Não pode ser Não. vinagre. Não pode ser vinagre. Olha o dedinho da Vinagre Carol. só para temperar. E quando não obedece, ela fica brava. Sério. Sério. Vocês não sabem o que é o estúdio panelinha. Você vai chegando perto da cozinha, você leva tapa. Entendeu? Eu tô falando a verdade. Desculpa. Tô aproveitando para falar a verdade. Ao vivo. Só falo verdade. Bom, então assim, lavou, higienizou com água sanitária e água ou aquele isso. sanitizante tipo hidrosteril que você compra no supermercado, você Isso. coloca lá, tem na embalagem quantas Tem. gotas usar para... São 20 gotinhas por litro. A Natália, que é responsável pelo acervo Panelinha e pela loja Panelinha, entrou aqui já soltando kkk. Por quê? Porque ela sabe que eu estou falando verdade. Aí tem uma pessoa que perguntou sobre vinagre, não, e outra não funciona para realmente você higienizar, os alimentos. E a outra pergunta que estão fazendo aqui é se, inclusive, para os alimentos orgânicos. Isso. Sim, porque o sanitizante ele não tira agrotóxico, né? O sanitizante vai tirar bactéria e outros micro-organismos que fazem mal pra gente. Então, por isso que tem que lavar também os orgânicos. E tem uma coisa... Depois de deixar de molho, tem que enxaguar. Que tem gente perguntando, não vai ficar com gosto de água sanitária? Por isso que não pode passar de 15 minutos e enxaguar depois. Isso mesmo. Enxaguou, pode secar. E, aliás, alguns, por exemplo, quando você vai cortar chuchu, coisa e tal, é sempre bom secar os alimentos com um pano de prato limpo antes de você começar a mexer, para não ter perigo dele rolar na tábua e você se cortar, por exemplo. Aí, Carol, tem uma outra pergunta que veio assim bastante, que é sobre quais alimentos aumentam a imunidade? Quais alimentos aumentam a imunidade? A gente perguntou para a professora Patrícia Jaime, que é titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP.
nossa parceira, porque ela é do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Qual o alimento para melhorar a imunidade para a gente consumir agora em tempos, não é, de coronavírus? Uhum. Qual foi a resposta, Carol? A resposta foi manter uma alimentação. Olha que curioso, tem um monte de gente falando inhame, inhame. Então... A resposta foi manter uma alimentação saudável, né, excluindo os ultraprocessados, e quanto mais variada, melhor. Então, abusar dos legumes, abusar das frutas e das verduras. E das verduras. E o que ela também falou pra gente é que a gente tem que manter essa alimentação saudável para não ficar doente por outros fatores também, não só pela preocupação do coronavírus, e sempre lavar a mão antes de preparar a comida, antes de comer, antes de cozinhar. Aliás, então... isso é uma coisa muito legal quando você é treinado em cozinha profissional. Quem fez gastronomia, quem já trabalhou em restaurante, sabe que você fica até, vai ficando assim com a mão um pouco ressecada, assim, porque entrou na cozinha, lavou a mão, mexeu em qualquer coisa, lavou a mão, olhou para cima, lavou a mão. Quer dizer, é uma coisa que quem está num dia a dia de cozinha e quem assiste Grey's Anatomy já tem essa assim, experiência, né? Você lavou, vamos cozinhar. Escovinha, passa o metalzinho, lava. Passa água, seca e sai assim para não encostar em nada no hospital, né? Você assistiu Grey's Anatomy, Carol? Eu não gosto muito dessa série de hospital porque eu tenho um pouco de aflição. É mesmo? Passo um pouco mal com cenas fortes de operação. Grey's Anatomy não te pegou? Não, posso abrir um peixe, mas não me fala para ver cena com sangue. Posso abrir um peixe, é muito bom, é bem isso, né? Posso abrir um peixe, mas não me fala para ver cena de hospital. Então, olha, voltando à pergunta do alimento, tem uma coisa que é legal de a gente falar, que é assim, existe o sistema alimentar hoje, ele está tão maluco, quer dizer, as pessoas tomam refrigerante em vez de água, comem lasanha pronta, nuggets, começam um dia comendo cereal cheio de açúcar. Vê se faz sentido comer um cereal de milho cheio de açúcar logo de manhã e não comem arroz porque engorda. Né? Quer dizer, é uma coisa muito maluca. E isso foi deturpando tanto o nosso entendimento sobre alimentação, né? Que a gente fica com essa ilusão de que vai ter um alimento que vai resolver a sua alimentação, como se você, você come um monte de comida ultraprocessada, toma refrigerante, toma iogurte cheio de aromatizante, corante, adoçante, e aí o problema da alimentação é o arroz, e aí você começa a comer quinoa, porque você ouviu dizer que faz bem. Quer dizer, a gente está muito maluco. E a gente precisa, assim, é quase um momento assim, respira fundo, solta todo o ar e deixa entrar um ar novo no pulmão, porque a gente precisa repensar a alimentação e esse momento vai ser bom para isso. Quer dizer, o que a Carol estava falando é vamos lá, o que é manter uma alimentação saudável? A primeira coisa que a Carol falou foi excluir os ultraprocessados, né? E eu fiz na live da terça-feira, na segunda eu falei sobre dieta brasileira e a composição do PF perfeita, né, assim, nutricionalmente falando. Na terça eu falei sobre a classificação dos alimentos por grau de processamento, especialmente dos ultraprocessados e como excluir. Ontem foi dia de falar de planejamento para quem mora sozinho, para os casais e para as famílias. E hoje a gente vai responder dúvidas. E uma pessoa acabou de perguntar se o cuscuz é bacana. Cuscuz é bacana, Carol? É bacana. O cuscuz a gente pode fazer um PF com cuscuz no lugar de arroz, né? O cuscuz de milho. Acho que é isso, né? Que a pessoa está falando. É isso.
Desde que não seja um cuscuz pré-pronto, eu acho que eu nunca vi no mercado algum com tempero pronto, é comida de verdade, né? A Uhum. gente tem muita opção no mercado. Eu acho que como a gente foi perdendo essas habilidades culinárias e que também era parte das escolhas que eram naturais da gente, a gente começa a pensar muito na comida e cria até essa confusão, né? Vi uma Uhum. pessoa perguntando se tomate pelado pode porque é enlatado. Pode. Uhum. Eu acho que você explicou até, né, na live da classificação dos alimentos, o que Uhum. pode, o que não pode. No fundo, você tem que pensar o seguinte, que a base da alimentação deve ser de alimentos in natura, ou seja, esse é fácil, vem direto da natureza. Frutas, legumes, Uhum, verduras, as carnes, desde que não temperadas na fábrica, né? uhum, Elas podem ser cortadas, resfriadas, congeladas, né? Quando a gente compra, por exemplo, o peito de frango congelado, não tem problema nenhum, desde que ele não uhum, seja temperado. Então, são os alimentos in natura e minimamente processados. O que, que é isso? Ele foi processado minimamente. Então, o cuscuz, ele é feito com a farinha de milho. E a essa farinha não foi adicionado por exemplo, sal, não foi adicionado corante amarelo, não foi adicionado aromatizante. aromatizante Uhum, ou saborizante, né? Uma coisa para deixar com mais gosto de milho. Ali é um milho mesmo, é um milho. Então, o que acontece? Você vai usar esse ingrediente que é minimamente processado e ele faz parte desse grupo que deve ser a base da nossa alimentação e vai uhum. transformar num preparo gostoso, super versátil, que é símbolo do café da manhã nordestino, que pode ser tranquilamente usado. Por exemplo, a gente falou muito durante as gravações de uma das temporadas, das 18 temporadas do CP. Às vezes a gente até se perde, né, Carol? É tanta receita. É tanta Elas têm receita. apelido, né, pra gente, porque em números a gente já perdeu, né? É. E aí, o que acontece? É um ingrediente ótimo, por exemplo. Olha, dura para burro na despensa, para quem fala, não, Uhum, mas é que você tem que pensar que o macarrão instantâneo, ele vai durar para sempre na despensa. Ué, uhum. o cuscuz também, Sim. né? Assim como o arroz, assim como o feijão, assim como É. a ervilha, como a lentilha, como, né? A diferença é que um precisa cozinhar e o outro não precisa cozinhar. Essa é a diferença. Na verdade, o cuscuz de milho, ele assim é um ótimo substituto de vez em quando para o arroz, para o cuscuz Uhum. Pro marroquino, cuscuz marroquino, sim. né? Muita gente perguntou alimentos que duram mais. Me dá dicas de alimentos que duram mais para fazer durante a quarentena. O arroz, o feijão, eles duram a vida, né, na prateleira. Uhum, Então, uhum, em casa a gente compra arroz, feijão conforme vai usando, não porque estraga, né? uhum. Então, se a pessoa basear a dieta dela durante a quarentena no arroz, feijão e variar o cuscuz um dia, lentilha outro dia, vai dar super certo. Não precisa nem se preocupar em estocar coisas. Uhum, uhum. Eu estou vendo aqui que tem gente perguntando sobre os alimentos, quer dizer, a pessoa não perguntou sobre os alimentos processados, mas é que a gente sabe que os enlatados, as conservas, como atum, sardinha, mesmo o grão de bico em conserva, né? Uhum. Tem todos aquelas embalagens que podem ser em lata ou em vidro, também tem muitos que são em vidro, se pode ou não pode. E aí, Carolina Stamilo, chefe da cozinha de testes do Panelinha. Hoje a gente aqui está fazendo essa live respondendo as suas dúvidas culinárias. Tem gente que já mandou pelos stories, quando eu perguntei, tem gente que está fazendo perguntas agora, e a Carol Stamilo agora Uhum. está respondendo se pode ou não pode alimentos enlatados. A dica é sempre olhar nos ingredientes, ler o rótulo, né? Então, sardinha tem a sardinha em água e em óleo, é sardinha com água, com óleo. E aí tem muitas vezes sardinha com molho de tomate, com alguns outros ingredientes que já vai deixando ela mais ultraprocessada, né? Então, Uhum. fica de olho nos ingredientes. Se for sardinha, óleo, sardinha, água, tá tudo bem. Pode usar. Exatamente. Aí esses são os alimentos na categoria, tudo isso que a gente está falando
não é uma invenção nossa, né? Essa é a classificação dos alimentos por grau de processamento, que é uma classificação feita com base de como a gente se alimenta hoje. Então, os cientistas, os nutricionistas, os pesquisadores do Nupens entenderam que, diante desse sistema alimentar que a gente vive hoje, não dava para ficar pensando se é proteína, se é gordura, se é carboidrato. A gente tem que falar para as pessoas como é que elas escolhem, fazem melhores escolhas, como é que elas escolhem o que comprar no supermercado, como é que elas escolhem o que elas vão comer. E tem que ser pelo grau de processamento. Então, o grupo dos alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. E os ultraprocessados, que é o outro extremo, que são aquelas comidas que imitam a comida de verdade, que tem aditivos químicos, sal em excesso, açúcar em excesso, óleo, conservantes, aqueles nomes complicadíssimos. Aqueles nomes complicadíssimos a gente tira. E no meio do caminho tem os alimentos processados, que são alimentos industrializados, preparados com técnicas similares às caseiras. Então, esses alimentos, a eles é adicionado assim, sal, no caso das conservas, água, sal, óleo, sal, azeite, sal. Pode ser adicionado açúcar, no caso das compotas, de algumas geleias, né? Então, a gente pode consumir esses alimentos, mas eles não devem ser a base da nossa alimentação. Então, nesse período agora que a gente está chamando de quarentena, né, ou de distanciamento social, o que a gente precisa prestar atenção é não cair nessa maluquice de estocar macarrão instantâneo. Eu sei que todo mundo não, eu sei que eles estão sumindo das prateleiras dos supermercados. É assim, vai dar ruim, vai dar ruim. No ano passado, ai, a monja! Zenchu! Chegou aqui! Que delícia, que bom, minha amiga. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, porque tem essa coisa, essa magia de que não dá trabalho e que vai durar muito e que isso, que aquilo, mas na verdade o que a gente sabe é que à medida que as pessoas vão parando de comer comida de verdade, vão comendo esse tipo de comida, os índices de obesidade só crescem. E com eles, todos os problemas que são relacionados à má nutrição, colesterol, problemas cardiovasculares, e hoje tem até pesquisa de câncer, né, relacionado à má nutrição. Tem mais perguntas? Eu vi bastante perguntas sobre alimentos congelados hoje, durante o dia. Não congelados prontos, mas o que a gente pode congelar ou não pode congelar em casa. E a gente tem bastante post no Panelinha, tem vídeo do Rita Help falando disso. Mas, basicamente, eu acho que a pessoa tem que pensar assim, que quando a gente congela os alimentos, a gente congela a água dos alimentos também. Então, alimentos com muita água, legume com muita água, não vai ficar gostoso depois de descongelado. E a maioria dos alimentos que a gente congela cru, eles devem ir direto do freezer para a panela, no cozimento. Mas aí você está dizendo o seguinte, vamos lá, tem aqueles alimentos que as pessoas já compram congelados, tudo bem? Os que não levam outros aditivos e não imitam a comida feita em casa, igual a lasanha congelada, tudo bem. Então, o milho congelado é um super atalho. Ervilha congelada também é bom. Espinafre congelado é bom também. São super atalhos e eles são os legumes congelados, só sem aditivos, né? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Eu prometi que amanhã eu vou preparar uma receita com brócolis e outra com beterraba. Aí, sabe o que aconteceu? Não tinha brócolis. E aí, sabe o que eu fiz? Comprei o congelado para a gente preparar alguma receita com brócolis congelado, que é legal te mostrar isso também. Legal. Ervilha, milho, brócolis, espinafre,
todos esses são alimentos de verdade que foram congelados. Nuggets, franguinho gostoso com tempero da vovó que lembra a infância, feito com amor e um toque de chefe. Caseiro, É um ultraprocessado. né? Esse não Aí, pode. então, primeiro esses alimentos que a gente compra já congelados. Mas Isso. aí eu acho que tem uma segunda pergunta, que é como é que eu congelo alimentos? E a dica que você deu é, lembra que a gente está congelando também a água dos alimentos. Então, quanto mais, por exemplo, melancia, é uma boa ideia congelar? Não é uma boa. Dentro das frutas, aquelas frutas que tem a textura mais cremosa, banana, abacate, mamão, manga, essas frutas a gente congelou já na cozinha do Panelinha, a gente fez um monte de teste e elas viram sobremesas super gostosas, podem virar vitamina, viram sorvete de mamão, foi um sucesso nos testes do Panelinha. Gente, eu vou até fazer uma parte. Ninguém perguntou pra gente o que a gente acha do. Mas eu vou responder porque é o seguinte. A história do sorvete de banana é uma coisa que há 20 anos a gente já fala disso no Panelinha. Você corta a banana em rodelas, congela, depois bate no processador. Bom, essas meninas da cozinha resolveram fazer esse teste com a feira inteira. E aí testaram com abacate, com manga, e chegaram no mamão. Não, você não tem ideia o que é um sorbet de mamão, mas é uma loucura. É uma loucura. É melhor do que o mamão, é melhor do que o creme de papaya. Nem precisa bater com sorvete. Não precisa bater com sorvete, não precisa colocar açúcar nem adoçante. Você colocou limão, Carol? Eu não lembro. Não, no de mamão não, foi mamão puro. Mamão puro, formosa, e depois fez com papaya também. Corta em cubos, congela, tira uns minutinhos antes. Tira uns 10 minutinhos antes para ficar mais fácil de bater. Gente, ficou um espetáculo. O Glauco está nos assistindo e falou que já está com todas as frutas congeladas. E tem mais uma pessoa que falou que viu a gente fazendo. Olha a minha prima! A Bel Lobo está aqui, que bom! A Bel Lobo não é minha prima, mas eu não me conformo e eu continuo chamando ela de prima. Porque, olha, uma pessoa linda e talentosa dessa, a gente quer ter pertinho, quer até que vire parente, né? A gente ainda tem o mesmo sobrenome. Então, pronto, virou prima. Aí, então, das frutas, as mais cremosas congelam melhor. Depois tem os legumes, que, por exemplo, batata é uma péssima ideia congelar. E é legal também falar o seguinte, batata dura para burro fora da geladeira. É isso que eu ia falar. Então, nem precisa, eu acho né? que a gente tem que pensar também na hora de congelar, também não sai congelando todas as frutas que você comprou na feira e você não vai ter espaço para outra coisa no freezer. Então, congela, cortou o mamão, tem metade de um mamão, um quarto de mamão sobrando, congela. Mas não congela antes de começar a consumir, né? Porque senão também não vale a pena. Vou aproveitar o link com congelados, porque é uma coisa assim que o público que está mais pertinho da gente, aliás, esse é um ponto que eu gostaria de dizer, que é o seguinte, quem acompanha o Panelinha há bastante tempo, já é íntimo da Carol, já segue o Cozinha Panelinha, nesse momento de distanciamento social, em que a gente não deve sair para comer, em que a gente não deve sair de casa e não deve sair para comer, e não deve, fica um pouco, né, inseguro de ficar pedindo comida do delivery e não vai comer ultraprocessado de jeito nenhum. Quem está, enfim, no dia a dia do Panelinha já está com a manha de cozinhar, de planejar cardápio, de reaproveitar a sobra, de cozinhar a quatro mãos, não está sofrendo horrores nesse momento e está se ligando ainda mais que com arroz e feijão no prato na hora do almoço está resolvida a metade do cardápio, aí você só coloca lá um pedacinho de carne para quem come e coloca 2 hortaliças e aí você tem uma dieta perfeita, acessível, gostosa, saborosa, balanceada. Quem ainda não tem esse dia a dia de cozinha, agora está arrancando os cabelos, querida. Mas é verdade, a gente vê aí nas redes sociais
as pessoas desesperadas, e mesmo gente que me segue no Twitter, por exemplo, fica perguntando, você tem alguma dica? A gente tem um especial inteiro, tem centenas de receitas pensadas para essa época, ensopados que são porcionados e congelados, tem as receitas, tem as orientações como higienizar, como congelar alimentos, como fazer a lista de compras, playlists de técnicas culinárias para você aprender a cozinhar. Então, uma coisa que eu vou aproveitar e falar aqui nessa live, a mesma coisa que eu falei na cartinha de hoje. A gente tem recebido assim, um feedback dos nossos seguidores, mas é de arrepiar, assim, é maravilhoso. Assim, as mensagens são muito lindas mesmo, porque eu acho que a gente está aproveitando esse momento de distanciamento social para ficar bem juntinho na cozinha, cada um na sua casa. Mas tem um monte de gente que nem nunca ouviu falar. Então aproveita para falar para a sua plataforma, né? Para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus seguidores. Conta desse especial dentro do Panelinha, o Rita Help Coronavírus, porque tem muito conteúdo para realmente ajudar as pessoas. Tem muita gente, mas muita gente que manda mensagem, que está assim, redescobrindo a cozinha. Então, ajuda a passar essa informação para frente, né? Porque realmente tudo isso que eu e a Carol estamos falando aqui está lá. Tá no especial Rita Help, que a gente ficou essa semana inteira, ó, trabalhando até dizer chega, para juntar tudo no mesmo lugar, para você ter acesso, assim, já tem, não sabe cozinhar? Tem a playlist. Precisa de alimentos, de dicas para conservar melhor os alimentos? Tem a playlist. E assim vai, tem muita coisa. Eu falo, né? Ai. Até perdi. Onde a gente está. Onde a gente está. Onde estamos? Quem é você? Quem é você? Ô, Carol, agora eu vou te falar uma coisa que eu estou falando desde o início da semana, mas eu estou sentindo na pele. Bom, a Carol sabe, você que está aí do outro lado também pode imaginar, eu não almoço em casa todos os dias, né? A gente tem uma rotina de trabalho lá no Estúdio Panelinha que é uma loucura. Quase sempre tem almoço lá em função dos testes. Eu também tenho muito almoço de trabalho que eu acabo saindo né, para almoçar. Então, nem todos os dias eu consigo comer arroz e feijão. Por um acaso, eu tirei uma semana de férias há 10 dias, mais ou menos, né? Que eu voltei. Foi acho que uma semana antes da gente Uma semana parar. Antes da gente parar, eu tirei uma semana de férias. E fui para um lugar onde todos os dias eu comia arroz, feijão, legumes. Arroz, feijão, legumes. Arroz, feijão, legumes. Todos os dias no almoço. Me fez um bem. E aí, quando a gente voltou e teve essa história, né, o coronavírus, explodiu, virou pandemia e todo mundo que tem juízo fica em casa, né? Claro, tem gente que não pode em função do trabalho, mas enfim, tendo a possibilidade, a gente sabe que tem que ficar em casa. Eu na hora pensei, vamos falar para as pessoas fazerem arroz com feijão todos os dias, porque é o seguinte, muda, organiza o seu corpo. Eu estou me sentindo tão bem com a alimentação, sabe? A barriguinha no lugar. Não precisa muita coisa no prato, né? Não precisa muita coisa no prato. E aí você não fica com aquele desespero de fome às 5 da tarde, porque você comeu uma saladinha, né? E também não tem o desespero mental, né? Uma amiga me mandou uma mensagem essa semana, mas é que eu só tô fazendo arroz e feijão e variando o que acompanha o arroz e feijão. Me dá umas dicas. Eu falei, tá ótimo. Porque você tá trabalhando em casa, cuidando da casa, algumas têm filhos ainda, outras não. Se você fica pensando todo dia um cardápio novo para comer, também é um estresse, né? Então, é um super foca estresse. no arroz e feijão.
e muda o acompanhamento. Exatamente, um É pedacinho de ótimo. carne para quem come, tentar Isso. colocar pelo menos 2 hortaliças, que são legumes e verduras, para você ir Uhum. consumindo assim um leque de nutrientes bem grande, né? E aí deixa para a noite fazer alguma coisinha diferente. O que você comeu É. hoje, Carol, no jantar? No almoço eu vi porque você No publicou ali o almoço foi arroz e feijãozinho. feijão. É. A beterraba eu já fiz hoje, a abobrinha. E Hum. como eu tinha aproveitado Ah, e e como você fez a refogado a abobrinha, beterraba? Como você fez a a beterraba eu beterraba? fiz aquele picles rápido de beterraba da panelinha. Ah, será que eu faço isso amanhã? Eu estava pensando em assar. A Hum, beterraba vai demorar um pouco, né? é. Corta O em pli... tirinha bem fininha, Aham. tempera com mel, limão, vinagre, azeite e eu coloquei cebolinha, que era a erva que eu tinha em Hum, casa. legal. Aí você fez o picles E rápido para o almoço. picles rápido, abobrinha refogada e um ovo. Aí, E o que que você fez para o jantar? aí eu Nada, já não tinha jantei refogado. ainda, tô brincando. Já jantei. Como eu já tinha refogado a abobrinha com salsinha, eu aproveitei e fiz um macarrão com abobrinha. Pra aproveitar a Hum, abobrinha do almoço, mas não comer a mesma coisa. pôs queijo? Pus um queijinho parmesão ralado, azeite e uma raspinha de limão. Bom demais. Aqui teve um milho, sabe aquele milho americano, bem doce? Ih, travou. Travou mesmo, agora travou. É verdade. Ih, Carol, eu tô ouvindo a sua voz. Agora voltou. 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 Aqui teve aquele milho americano que é bem docinho, sabe? É Sei. grelhado, que fica bom demais, que é uma coisa que eu Uhum. aprendi. Olha que engraçado, eu aprendi a fazer na África. As pessoas Olha. colocam tipo lata de tinta com carvão dentro, faz um braseiro assim, põe uma Hum, grelha e coloca o milho e vende na beira da estrada, assim. hum, E, enfim, milho grelhado, peito de frango com alecrim e limão, hum. salada de pepino, tomate com tahine, e foi isso. Foi Ai, que bem delícia. sussa, bem sucinha. Bem... Porque é isso, quando a gente come arroz com Uhum. feijão no almoço, chega à noite você não está assim desmaiando de fome, né? Que É. você precisa, né? Você consegue se alimentar direitinho, né? Olha, a gente está chegando ao fim aqui, temos mais uns minutinhos e vamos ver. Você acha que tem alguma coisa daquelas perguntas todas que a gente Hum. separou hoje à tarde que ficou sem resposta, Carol? Tinha Eu muita digo coisa de pertinente, congelar, né? Mas a gente pertinente já tem as dicas. a esse momento, né, que a gente está tá Uhum. vivendo, porque também às vezes vem umas perguntas que vira assim, não tem como a gente fazer o cardápio semanal para cada um Ah, dos nossos seguidores, né? tinha uma pergunta que eu achei curiosa e acho que vale a pena. Que era Conta. assim, pode fazer uma sobremesa bem gostosa para comer nessa época? Eu vi essa pergunta, eu Claro! vi. Aproveita, se diverte um pouco na cozinha também, sabe? Vale É super isso a aí. pena. Aliás, aqui em casa está acontecendo uma coisa muito curiosa, que o Gabriel está nesse momento, o Gabriel, meu filho, que faz a câmera da live do meio-dia. Ai, gente, Que você já acha que tem um dá? fã-clube. Já tem fã-clube do Gabriel. O Gabriel está num momento assim, Le Nôtre. Ele pegou um livro do Le Nôtre e está mandando ver assim umas receitas mega gourmets, assim, sabe aquelas coisas que a gente fazia na Na escola de faculdade. gastronomia, é, na faculdade, então, esse tipo de receita e faz um soufflé de chocolate, daí põe uma calda de chocolate. Soufflé de chocolate ainda tudo bem, mas ele está fazendo umas coisas mega elaboradas, assim, então aqui em casa a diversão fica por conta Uhum. das sobremesas que o Gabriel faz, e eu contei para Carol, mas acabei não fazendo a foto, desculpa, eu esqueci. Mas você precisa ver que lindo que ficou. A panacota, A pensa uma panacota. panacota assim, pequenininha. Aí ele fez um sagu de maple syrup, que ficou assim dourado, e aí colocou por cima da panacota. Mas não sabe o que ficou lindo. Ficou e Hum. delicioso.
Na volta, eu acho que a gente podia levar o Gabriel para o Cozinha Panelinha. Né? Assim ele pode fazer uns testes também. Ah, e outra coisa que muita gente tem me perguntado, e eu vou aproveitar para responder aqui, é porque eu no almoço falo para a pessoa, deixe pronto o arroz, o feijão, se quiser comer uma carne também, e eu ajudo a fazer 2 hortaliças, por um motivo muito simples. As pessoas não comem hortaliças suficientemente. As pessoas comem macarrão, comem polenta, comem queijo, comem pão, comem até um pouco de frutas, mas hortaliças estão sumindo do prato. E o que deixa a alimentação saudável é consumir mais hortaliças. Mesmo se você não está comendo arroz e feijão à noite, eu, por exemplo, não como arroz e feijão à noite. Mas tem que incluir as hortaliças, né? Mesmo que você faça um macarrão Alfredo, antes ou depois você come uma salada com legumes e verduras até, né? Esse é o Ou segredo coloca um para legume deixar... assado no macarrão, né? Exatamente, exatamente. E então é por isso que a gente está nessa semana especial dedicada a melhorar a sua alimentação em tempos de coronavírus, focando nas hortaliças. Aí tem muita gente perguntando se eu sou vegetariana. Eu não sou vegetariana, eu só estou focando nessas 2 hortaliças, porque é isso que as pessoas precisam colocar no prato. Inclusive, eu fico de olho no que as pessoas colocam nas redes sociais e pode reparar, a pessoa coloca assim, arroz, feijão, bife e batata. A batata ela tem que dividir o espaço com o arroz. E aí faltaram as hortaliças, né? Então, tem que incluir mais hortaliças quem quer melhorar a alimentação. E olhar mais para elas como prato principal também, né? É sempre um acompanhamento, uma folhinha de alface, não... Olha ela de um jeito com mais dedicação, E não um precisa ser só preparo especial berinjela, para né? Não precisa ser couve. só, Não. né? Não precisa ser só a berinjela. Você pode pegar a vagem e fazer ela chamuscada e servir com uma polenta, pode servir com um pedaço de queijo, pode servir, né? Você pode pegar vários. Esses dias faz um mês já, veio uma amiga jantar em casa, foi tão interessante porque eu fiz assim, salada de lentilha, vagem chamuscada, abóbora assada e acho que tinha uma saladinha de iogurte com pepino, alguma coisa assim. Você olha separadamente, você fala, isso aí não vai dar um prato. A hora que você monta, fica um prato tão bonito, fica tão legal, sabe? A gente tem que realmente passar a olhar para as hortaliças assim com mais carinho, né? E também Muito tentar bem. casar diferentes métodos de cozimento, diferentes ervas, diferentes especiarias. Faz tipo um joguinho de quebra-cabeça ali que você não vai enjoar de comer o brócolis de sempre. Isso que a Carol falou é assim, ponto-chave. Claro que, por exemplo, hoje eu fiz a couve e a abóbora. Como ligou o forno, eu já coloquei os 2 no forno. Mas, para você deixar um prato mais interessante, você pode fazer assim, um refogado e o outro assado, um no vapor e o outro salteado, um frito, berinjela frita, por exemplo, que é um Nossa, é muito bom. espetáculo da natureza, e o outro cru, o tomate, né? Então, essa coisa de ter diferentes métodos de cozimento realmente deixam a alimentação mais interessante, né? E fora que aí você põe umas coisas no forno, você já fica com as mãos livres para quê? Para pegar a sua taça de vinho, meu amor, um brinde. Olha só, Carol Stamilo, chefe da cozinha de testes do Panelinha, muito obrigada pela participação, não somente hoje, mas todos os dias do ano. Né? Tô com saudade. Adorei, foi bom. Bem envergonhada, Legal, mas foi né? bom. Ficou É envergonhada? divertido. Ficou um Pouquinho, né? pouquinho? Como sempre. Mas já passou, né? Já passou. Não, e Depois fora que daquela eu falo apresentação que eu tanto. sou muito brava, já passou. E fora que eu falo tanto, que tudo bem. O Léo Stamilo, não sei se já foi, mas eu vou aproveitar para mandar um beijo para o Léo, querido.
irmão da Carol, que tá lá, tá onde? Está em Nova York, meu amor. E a gente, então, se vê novamente por aqui amanhã ao meio-dia. Vou preparar 2 receitas com hortaliças. Sim, vamos preparar brócolis. No meu caso, está congelado. Vou ver o que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu. Vou bater uma bolinha aqui depois com a Carol para pensar numa coisa bem legal. E a beterraba, que eu estou até pensando em já deixar assim 1 ou 2 assando, porque eu não sei se na live vai dar tempo de fazer, porque dependendo, ela não está muito nova, pode demorar bem uns 40 minutos, né? Dependendo do tamanho, às vezes. Aí a gente corta. Tá bom. Pessoal, Então tá bom. muitos beijos e amanhã nos vemos novamente. Até lá. Tchau, Até Carol. meio-dia. Até Tchau. meio-dia. Obrigada. Tchau, tchau.